Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Em Meio ao Caos, Encontrando Forças em Deus para Vencer as Dificuldades da Vida, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro. Entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 14, liberte-se. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Liberdade em Ti é genuinamente sermos quem somos em Tua presença e sermos capazes de receber transformação de mente através do Teu poder de regeneração. Eu oro para que minha amiga tenha um coração sensível para o Teu mover na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Parte de minha jornada para um mais profundo e íntimo relacionamento com Cristo tem sido aprender a contar-lhe toda a verdade a cada dia, todos os dias. Desejo que você se una a mim nessa prática. Ela não apenas alivia a carga que levamos, mas também se torna uma compreensão, minuto a minuto, do momento de comunhão que somos convidados a partilhar com Cristo. Dizer-lhe toda a verdade é um antídoto para a solidão. Durante anos tenho mantido um diário ao lado da minha Bíblia para escrever aquilo que o Espírito Santo está me dizendo sobre o texto daquele dia. Recentemente olhei para as coisas que havia escrito no passado e isso me abriu os olhos. Eu era tão verdadeira como sabia ser quando escrevia aquelas palavras, mas hoje questiono algumas daquelas ideias, sendo criada numa igreja extremamente conservadora desde que era criança. Minha resposta e refletida a quase tudo na vida em dizer a coisa certa, quer fosse ela verdadeira ou não naquele momento. Quando cheguei aos meus 30 anos, escrevi: mesmo que eu me encontre num lugar muito escuro, sei que Deus está comigo. Mas sei agora que quando me achava num lugar tenebroso naqueles tempos, eu não tinha certeza de onde Deus estava. Só quando fui capaz de ser honesta com Deus, assumindo que não tinha certeza de que Ele estava comigo, enquanto eu ficava na beira de uma ponte ou sentada, pensando em coisas ruins, é que eu me sentia habilitada a receber as boas novas de que Ele estava comigo lá, o tempo todo. Ele nunca deixou de estar a meu lado. Quanto mais coisas piores revelo sobre mim mesma, maior a revelação de sua presença. Minhas dúvidas e perguntas não o afastaram, em vez disso, ele se aproximou. É tão certo de fato que eu finalmente comecei a entender que ele é o meu lugar seguro, que esteve lá todo o tempo. Mesmo quando me senti desesperada e sozinha, ele estava comigo. Quando pensei que a escuridão houvesse me engolido totalmente, ele estava lá. Não importa quão profunda fossem as águas, quão cortante a dor, quão silenciosa a sepultura, não importa o que fosse, Deus estava lá. E Ele não estava lá em sentido metafórico, Ele estava tão perto de mim quanto o meu próximo suspiro. Davi conhecia a mesma verdade. Ele deu boas-vindas aos seus mais sombrios momentos. Cometeu adultério e maquinou a morte de um dos seus homens mais fiéis. Os pecados propositais de Davi feriram a muitos. Embora ele tenha falhado miseravelmente, foi confortado em saber que somente aquele que conhecia todas as coisas sobre ele era Deus. Salmo 139, ele escreveu assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua palavra, a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia,
pois para ti as trevas são luz. Versos do 1 ao 12, os Salmos, capítulo 139. Davi sabia que não importava o que ele fizesse, não poderia escapar da presença de Deus e que esse conhecimento o enchia de louvores. O que eu creio sobre a presença de Deus tem mudado com o passar do tempo. Eu costumava crer que Deus ficaria desapontado comigo se eu falhasse ou caísse em desespero. De forma igualmente equivocada, cria que às vezes Ele me aprovava pelas boas coisas que eu fazia. Mas nada disso é verdade. A verdade é simples e nada difícil de crer. Quando Deus me vê, Ele enxerga a obra completa de Jesus. Ele me vê como pura, lavada, limpa, uma bela e querida garota. Ele vê você desse jeito também? Seria difícil de crer nessa verdade sobre você mesma? Seja o mais sincera possível. Pare por um momento e pergunte-se o que me vem à mente quando penso em Deus. Você acha que Ele é bom? Acha que Ele atua em seu favor? Acha que Ele se orgulha de você? Acha que Ele cuida de você pessoalmente? Acha que Ele a ama tanto em seus piores dias como quando você está bem? Como respondemos a essas perguntas determinará se confiamos nele de todo o coração e se o tornaremos nosso alto refúgio. Determinará se ainda o adoraremos quando nada em nossa vida fizer sentido, quando parecer que o próprio Deus que nos ama se mantém em silêncio. Mesmo Cristo teve de enfrentar o silêncio de Deus, teve de tomar a decisão de contar toda a verdade. Num artigo publicado pela Christian Today, Zia Merrill escreveu: a maior glória que Jesus deu a Deus não foi quando andou sobre as águas ou orou por horas longas, mas quando chorou em agonia no jardim de Getsemane e prosseguiu fazendo a vontade de Deus, mesmo que isso significasse isolamento, escuridão e silêncio do Senhor. A crucificação era a maneira mais desprezível de morrer no mundo romano. Era bárbaro, vergonhoso e terrivelmente doloroso. Quando um criminoso condenado estava a caminho da crucificação, ele era forçado a levar a própria haste horizontal de madeira. Estava claro a todos que estavam assistindo que se tratava de um caminho sem volta. Ele não voltaria. Contudo, Cristo decidiu prosseguir rumo à cruz. E mais, você se lembra do que Jesus disse aos seus amigos no jardim do Getsemane? Você se lembra como ele orou? Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versos 38 a 39. Jesus não fingiu que acatava com prazer a agonia da crucificação. Ele não jogou uma verdade teológica açucarada sobre a glória do sofrimento. Em vez disso, ele disse a verdade, primeiro aos amigos e depois na quietude da presença de seu Pai. Ele estava profundamente perturbado, angustiado, ansioso e desolado, e ele orou assim. Se Jesus não pensou que ser sincero mostrava falta de fé, por que nós deveríamos fazer diferente? A boa nova da salvação é que você precisa ser sincero, não precisa enterrar suas emoções. O cristianismo não é um lugar para se esconder, mas um lugar para se entrar na plenitude das luzes. É um lugar para entrar na segurança diária da presença de Cristo. Nossas lutas diárias não são tão pesadas quanto aquelas que Cristo levou a Deus em oração. Estamos enfrentando a morte numa cruz romana? Não. Mas nós ainda carregamos 1 milhão de pesos e caímos por meio de 1 milhão de pequenas maneiras. Alguns de nós lutam com coisas obscuras, como pensamentos suicidas e depressão, outros com comida em excesso ou ansiedade. Essas lutas podem parecer insignificantes para os outros, mas são enormes para nós e ainda nos impõem tropeços. Não importa a nossa luta, a prática diária de confessar a verdade de nossas emoções a Cristo, mesmo as mais duras verdades, nos ajuda muito. Mediante a confissão diária, entendemos a realidade de quanto Deus nos ama. Temos o privilégio de nos assentarmos com esse amor, de meditar sobre Ele. Meditar
Você pode perguntar, sim, meditar. Talvez você tenha sido criado numa tradição onde a meditação não fazia parte das disciplinas espirituais. Isso era verdade para mim, mas foi por isso que descobri. Se você souber como se preocupar, como esquecer seus sentimentos e suas obsessões, então sabe como meditar. Em vez disso, você pode reconhecer a preocupação, confessá-la, expondo a Deus e mudar o que você está pensando. Você deve fazer isso dia após dia, liberando-a, liberando-a, liberando-a. Com o tempo, a prática de liberar-se, de reconhecer o amor de Deus, torna-se um hábito. Ela se torna sua meditação. Davi escreveu: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti, nas vigílias da noite. A palavra hebraica para meditar aqui é agá. Significa murmurar ou arrulhar como uma pomba. Não sei se você já ouviu o arrulho de uma pomba, um som tão agradável e constante. A ideia aqui é continuar agitando as palavras da Bíblia repetidas vezes em nossa mente, até a verdade mergulhar de nossa mente até o mais profundo lugar de nosso espírito. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Abandone-se. Este é um convite para você. Reflexão. A meditação é uma disciplina perdida em grande parte da igreja evangélica. Uma das principais diferenças entre a meditação bíblica e a meditação oriental ou transcendental é que a última ensina seus seguidores a esvaziar sua mente. A meditação cristã incentiva a enchê-la com a palavra e a presença de Deus. Não somos chamados a encontrar a nós mesmos, mas sim a nos encontrarmos nele. Não somos chamados a viajar, mas sim a seguir o caminho da cruz. Então, por onde começar? Apenas comece. Esse não é um exercício para alguns poucos e seletos cristãos que julgam ser espiritualmente maduros. A meditação é um portal aberto para viver na misericórdia e presença de Deus para todos os que desejam vir. Permita-me sugerir alguns versículos para ajudá-lo a iniciar. Se você puder, memorize esses versículos. Caso contrário, escreva-os num cartão e mantenha sempre com você. Use qualquer tradução que preferir, separe tempo toda a manhã para ficar em silêncio e prepare seu coração para meditar em um texto. Pergunte a si mesmo, como esse versículo fala a minha vida? O que ele diz sobre Deus? O que ele diz sobre mim? Então peça a Deus que torne sua palavra viva e ativa em sua mente. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Salmos 145, versos 5. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versos 3. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versos 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23, capítulo 1. Uau, glória a Deus! Se liberte, se desprenda dos julgos da religiosidade e possa você ter a sua mente cativa ao Senhor. Possa você investir tempo na presença dEle, de oração, de conhecimento da palavra, de entendimento dessa palavra e aplicação na tua vida. Sabe, a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia e ela é um remédio para as nossas dores, para os nossos anseios. Ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação. Sabe, nós entendemos e vemos a autora afirmar quando Jesus ele estava ali no jardim do Getsêmani, se preparando nos seus últimos momentos, antes de toda a via dolorosa. Ele estava ali diante do Pai e ele escolheu amigos chegados, amigos dos quais ele queria dividir o jugo, a carga. Segundo aquela palavra de Paulo, suportai-vos mutuamente uns aos outros. É isso que Jesus está fazendo ali, dividindo um pouco da carga. Embora os discípulos ainda não estavam preparados e não tinham maturidade para assumir a carga de Cristo. Não que eles assumissem a plenitude, eu entendo, porque Jesus veio nessa figura de substituto perfeito pelo homem, mas o fato é que ele estava compartilhando a sua dor. E o que ele esperava é que os discípulos encorajassem-o através da oração, através da intercessão.
E isso nos mostra o quanto é importante ter pessoas que nos encorajam em oração e em intercessão. Pessoas que muitas vezes não precisam falar, só precisam orar. E a oração correta a nosso respeito é: Deus, faz a tua vontade nesta vida. Não aquilo que eu penso que deve ser feito, porque quem realmente sabe o que deve ser feito é Deus. A Bíblia fala que o coração do homem, ele traça planos. Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então o homem não tem resposta para a tua vida, mas Deus tem resposta. E o homem pode então interceder para que você ouça a resposta de Deus. Deus fala conosco individualmente. E aí nós temos uma segunda lição, onde Jesus derrama o seu coração em dor, em angústia, em aflição. E ele diz a Deus, ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Um cálice de dor, de pranto. Sabe, nós não conseguimos imaginar o que foi ser ferido na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. Nós não conseguimos compreender a dimensão da dor e do peso de todo o pecado da humanidade que existia e que ainda haveria de existir sobre as costas do homem Jesus, homem Deus. Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Ele se fez castigo para que nós hoje pudéssemos obter a paz. E a paz não vem de outra forma, senão por meio dele, senão por meio da confissão do seu nome, pela meditação na sua palavra e pela liberdade que o Espírito Santo traz através da transformação da nossa mente, à medida que nos alimentamos dessa palavra e renovamos a nossa mente e aumentamos a nossa comunhão com Ele. Que você seja encorajada em nome de Jesus a ser essa mulher que busca ao Senhor, o conselho do Senhor, a resposta do Senhor. Que o Senhor levante pessoas para te dar suporte em oração, para que em meio ao caos em que você está vivendo, pessoas se levantem diante da presença de Deus e diz: Deus, faz a tua vontade, o teu plano perfeito a respeito da tua filha. Eu creio num Deus que é amoroso. Eu creio num Deus que, assim como a Sheila faz aqui algumas perguntas, esse nosso Deus, ele é um bom Pai. Ele está atuando em meu e teu favor. Esse Deus, ele se orgulha de nós. Ainda que nós tenhamos máculas e precisamos nos redimir e consertar e pedir perdão e retroceder se for o caso, mas ele tem orgulho de nós porque ele vê o sacrifício completo de Jesus em nossa vida. Ele vê a redenção em nossa vida. Sabe, Ele cuida de nós pessoalmente. A palavra de Deus vai dizer que nós somos menina dos olhos de Deus. A palavra de Deus vai dizer que com amor eterno Ele nos atraiu. Ele nos ama nos nossos piores dias, porque Ele vê a marca de Cristo em nós. Seja encorajada a lutar pela vida, a lutar contra a depressão, a lutar contra pensamentos suicidas, a lutar contra o divórcio, a lutar contra a calamidade, a injustiça, a lutar a favor daquilo que a palavra de Deus anuncia. Esteja disposta, esteja acessível e esteja sensível à voz do Espírito Santo para ser a mulher que Ele deseja que você seja. Eu te encorajo a compartilhar esse áudio com outras mulheres que também precisam serem fortalecidas na presença do Pai. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.